Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui quem fala é Fábio Andrade. Eu quero trazer uma mensagem de hoje, nesses dias de escuridão, né? A mensagem que tenho para tratar hoje, agora, nesse momento com você, tem como tema: para que serve a igreja? Nesse momento de escuridão que a gente está passando, você já parou para perguntar para que serve a igreja? Então eu quero começar lendo um texto que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz o seguinte. Eu vou ler do verso 13 para frente. Diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste sobre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, pois, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Nunca foi tão importante a gente falar sobre o papel da igreja nesse momento de crise e que passa o mundo em si. Então, para que serve a igreja? Qual é o objetivo da igreja? Qual é o nosso papel como igreja? Então, eu trouxe aqui um trechinho do artigo de uma humorista chamada Erma Bombeck. Olha o que ela diz. Ela diz assim: domingo passado na igreja, eu estava prestando atenção a uma criança que se virava para trás e sorria para todos. Ela não estava fazendo nenhum barulho, nem estava cantarolando ou chutando, nem rasgando os inários, nem mexendo na bolsa da mãe. A criança estava apenas sorrindo. Finalmente, sua mãe olhou para ela com uma cara feia e num sussurro teatral que se poderia ouvir no teatro da Broadway, disse: pare de sorrir, você está na igreja. Em seguida, deu-lhe um tapa, e quando as lágrimas começaram a rolar pelo rosto da criança, a mãe acrescentou: assim é melhor, e retornou às suas orações. Olha a loucura! Essa mãe, a criança estava lá na igreja, participando de um culto, sorrindo, sem fazer barulho algum, igualzinho as crianças no dia de hoje, uma boa parte, né? Então a mãe, só pelo fato da criança estar sorrindo, ela bateu na criança e disse assim: ei, estamos na igreja, não é para... aqui não é lugar de sorrir. Então isso me mostra muito o que as pessoas têm de ideia sobre a igreja, como se a igreja não fosse um local de alegria, um local de felicidade. E aí eu falo, aqui estamos referindo à igreja templo, mas eu também quero ressaltar sobre a igreja corpo de Cristo na terra. Qual é o papel da igreja corpo de Cristo na terra hoje? Então, o propósito da igreja terrena de Cristo é, em primeiro lugar, levar a mensagem da graça, ser um local de graça, levar a mensagem de Deus ao povo. E aí a gente fica se perguntando, né? Por exemplo, no momento em que estamos todos em um isolamento social, em que nos é recomendado não sair de casa. Então, como podemos levar a mensagem da graça? Nós podemos fazer como estamos fazendo agora, levando a mensagem via as redes sociais, via WhatsApp, via o YouTube, via Instagram. Nós podemos mandar esta mensagem da graça. O papel da igreja é compartilhar a palavra de Deus. Então, para que serve a igreja nos nossos dias? Não só nossos dias, mas sempre. A igreja ela serve para fazer o ID, para levar a mensagem da graça. E nos nossos momentos, nos nossos tempos atuais, devemos nós levar a mensagem da graça da forma que podemos fazer. E é claro, a igreja ela não pode ser um mau exemplo à sociedade. Então, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então, nosso papel hoje é orar pelo nosso mundo. Porque você pode observar o quão frágil é a paz mundial. É claro, eu não estou aqui subestimando o vírus, mas eu estou dizendo como o mundo ficou um caos. E está um caos. E se estima que o caos ainda piore. Mas a igreja, com o papel dela de igreja, é orar, cumprir o seu papel social, cumprir dando exemplo e orando pelos perdidos, orando pelos achados, orando pelo povo, orando, pedindo a Deus que traga a sua mão sobre tudo isso.
É interessante, eu estou me recordando agora, no capítulo 6 de Isaías, começa assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Isaías capítulo 6. Qual é a ideia disso? Quando o rei Uzias morre, houve um caos no país, porque o rei morreu. Então, e agora? O que vai ser do país? Qual vai ser o futuro do país? Qual vai ser o governo? Como é que as coisas vão ficar? Então, um caos se instaurou no país, assim como eu vejo muitas vezes um caos se instaurando no nosso mundo com tudo isso que está acontecendo. E qual é a grande mensagem de Isaías capítulo 6 para nós hoje? A mensagem de Isaías capítulo 6 é: no momento em que todo mundo achava que estava um caos, Isaías teve uma visão de Deus assentado no alto sublime trono. O que eu quero deixar claro é que ainda que o mundo esteja um caos, ainda que as pessoas estejam entrando em desespero, Deus continua reinando em um alto e sublime trono. Deus, ele não deixou de reinar, Deus está reinando ainda. Então nós precisamos colocar no nosso lugar, fazer a nossa parte social e nossa parte cristã e deixar Deus fazer a parte dele. Deixar Deus conduzir a história da humanidade e deixar Deus conduzir a história da nossa vida. Então, para que serve a igreja? A igreja serve para dizer também que existe um Deus que reina, e a igreja serve também para deixar Deus reinar, não só sobre a humanidade, como sobre sua própria vida, como sobre seus próprios caminhos. Porque não adianta a gente ser hipócrita e dizer, olha, que Deus reine sobre o mundo, se a gente não deixar Deus reinar na nossa própria vida. Então, nesse momento de crise, a igreja serve para pregar e dizer que existe um Deus que continua reinando, e a igreja também tem que dar exemplos, mostrando que Deus reina sobre ela. Amém? Então, vamos prosseguindo, prometo que já estou perto de acabar, fica tranquilo aí. Então, tem um conselho de Martinho Lutero que eu quero ler aqui. Na época da peste negra, Lutero deu um conselho para as pessoas. Olha só o conselho que Lutero deu. Pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Eu farei vapor, eu ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los, evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para não ficar contaminado e assim, porventura, infligir e poluir outros e, portanto, causar a morte como resultado de minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará e eu terei feito o que Ele esperava de mim. E, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada e nem insensata e não tenta a Deus. Você vê que sobre o conselho de Lutero, a grande palavra é prudência, a grande palavra é equilíbrio. Por exemplo, eu vejo escolas cristãs que não suspenderam suas aulas, o que é um absurdo. Deus vai me proteger. Não, isso não pega no crente. Irmãos, deixa eu escolher uma palavra para dizer aqui. Não sejamos tolos. O fato de suspender os cultos, por exemplo, como estamos fazendo na Ralph, e você está vendo essa pregação, essa palavra online, ou suspender as aulas, não significa que não tenhamos fé em Deus. Significa que estamos cumprindo um dever social da igreja. Assim como Lutero falou, nós temos que fazer o nosso papel social com equilíbrio. Eu vou evitar sair porque estamos em quarentena. Mas se for necessário, se alguém precisar de minha ajuda, eu também não vou me furtar aí. Ou seja, equilíbrio é a palavra-chave para esse momento que estamos vivendo. A igreja cumprindo o papel dela, tanto social como espiritual. Ou seja, é eu fazendo o que Deus espera de mim. Então, em um momento tão conturbado, onde muitas fake news surgem, onde muitas mensagens hereges surgem, que da nossa boca venha sair a mensagem da verdade. E aí, para finalizar, eu quero trazer um poema, falar um trecho do poema de Giuseppe Tomassi. Ele escreveu um livro que é Gattopardo. E nesse livro, Giuseppe Tomassi, ele diz assim: para que as coisas permaneçam,
é preciso que tudo mude. Eu acho bacana esse jogo de palavras, né? Então, nessa época conturbada em que vivemos, numa época escura, numa época de escuridão, numa época de incertezas, para que as coisas permaneçam do jeito de Deus, é preciso que tudo mude em nós, tudo mude na igreja, tudo mude em nossos comportamentos. Que possamos fazer o nosso papel para que as coisas fiquem do jeito de Deus e que a igreja cumpra o seu papel. Para que serve a igreja? Para levar a palavra da graça, para levar a ajuda social, porque a igreja tem um papel social em tudo o que acontece, e que a igreja possa resplandecer a sua luz nesse momento de escuridão. Aqui quem fala é Fábio Andrade. Seja bem-vindo aos cultos online da Ralph e hashtag Tamo Junto na Distância. É nóis e valeu!